Bom dia, nobres colegas. Na videoaula de hoje do curso mesalvajuridico.com.br explicaremos o que é sociedade limitada. Terminologia bastante utilizada, porém poucos sabem realmente como ela funciona e é aplicada no ramo empresarial. Deste modo, cabe de antemão destacar que este assunto é encontrado nos artigos 1052 a 1087 do Código Civil Brasileiro, na qual foi introduzida no nosso ordenamento jurídico em 1919 e atualmente corresponde a 90% das sociedades empresariais registradas nas juntas comerciais. Em regra, a sociedade limitada é amparada pelos artigos 1052 a 1087 do Código Civil. No entanto, havendo omissões do Código, aplica-se as regras de sociedade simples. Porém, caso os sócios desejem, poderão utilizar as leis da sociedade anônima, as LSA, desde que sejam expressos em cláusulas do contrato social. Por fim, vale salientar que a razão, natureza, constituição e dissolução da sociedade deve seguir sempre as regras do Código Civil. A sociedade limitada possui duas principais características, que é a limitação de responsabilidade dos sócios, que significa que empreendedores e investidores poderão limitar as perdas na hipótese de sucesso dos seus negócios, de tal modo que os credores sociais só poderão executar seus créditos no patrimônio particular dos sócios. E a segunda característica é a contratualidade, que são as relações entre os sócios, que são pautadas conforme disposição da vontade deles, isto é, maior liberdade para as negociações, desde que esteja expresso no contrato social. Explicação do subtema responsabilidade dos sócios. Ao citar a limitação da responsabilidade dos sócios, abarcaremos que os credores só poderão executar seus créditos até um certo montante, sendo que, em regra, o patrimônio dos sócios devedores estão salvaguardados desta execução, cabendo apontar a diferença entre capital subscrito e capital não integralizado, isto é, capital subscrito é o montante de recursos que os sócios se comprometem a entregar para a formação da sociedade, sendo que o capital não integralizado corresponde à parte que cada um dos sócios efetivamente entrega. Deste modo, cada sócio será responsabilizado de acordo com o capital que for entregue para o montante. É o meio que o direito busca para proteger sócios de perdas, como forma de estimular empreendedores e investidores à exploração empresarial dos negócios. Esta limitação haverá cláusula de exceção quando os sócios adotarem deliberações contrárias à lei ou contrato social, quando houver sociedade marital, proteger o empregado na justiça do trabalho se um dos sócios fraudar credores, valendo-se da premissa de separação patrimonial, haverá a desconsideração da personalidade jurídica. É sabido que será por meio do cotidiano e das atividades empresariais que os sócios tomarão várias deliberações referentes ao desenvolvimento da sociedade, de tal modo que será dispensado as formalidades. Existem situações que, virando a segurança da sociedade, dos sócios e de terceiros, será necessário o uso de atos formais. Vejamos: designação e destituição de administradores, remuneração de administradores, valoração das contas anuais dos administradores, modificação do contrato social, operações societárias, dissolução e liquidação da sociedade, expulsão de sócios minoritários. Quando não for microempresa ou empresa de pequeno porte e tendo mais de 10 sócios, será obrigatório que a deliberação seja por meio de reunião ou assembleia, cabendo a obrigação de convocar os sócios. As decisões tomadas nas assembleias ou reuniões devem ser arquivadas na junta comercial. A administração da sociedade pode ser exercida por um ou mais sócio, inclusive por nenhum sócio, atendendo às cláusulas do contrato social, sendo que na hipótese da sociedade ser administrada por não sócio, será preciso a expressa autorização no contrato social da empresa. Colegas, nessa situação em tela, será preciso arquivar na junta comercial todos os atos de condução, recondução, cessação do exercício do administrador, cabendo o administrador anualmente prestar contas aos sócios reunidos numa assembleia anual. Havendo renúncia, deverá ser escrito. Agora falaremos um pouco sobre o Conselho Fiscal.
O Conselho Fiscal trata-se de um órgão que será utilizado nas sociedades em que houver um número significativo de sócios afastados do cotidiano da empresa. Será composto por no mínimo 3 membros efetivos e respectivos suplentes, que podem ou não ser sócios. Quando houver membros da administração na própria sociedade ou empregado desta, cônjuges ou parente até terceiro grau, houver impedimentos para fazer parte do Conselho Fiscal. Os membros são escolhidos mediante voto dos sócios presentes, numa assembleia anual ou reunião. O fiscal escolhido poderá exercer suas funções individualmente, porém pode responder por abuso de poder do que estiver investido. Com a vigência do Código Reale, sócios da sociedade limitada poderão escolher entre a regência supletiva ou a sociedade simples, quando houver lacuna nas normas da sociedade limitada ou estabelecer no contrato social o regime de regência supletiva da sociedade anônima. Por fim, ouvintes, explicaremos o último subtema da videoaula de hoje, que é sobre sociedades empresariais de grande porte. Diante do que foi exposto, cabe mencionar que a sociedade empresarial é classificada como de grande porte quando houver ativos superior a 240 milhões ou receita bruta anual acima de 300 milhões. Neste caso, a sociedade limitada estará submetida às mesmas regras que a lei fixar para a sociedade anônima, Lei nº 11.638 de 2007, artigo 3º, parágrafo único, relativamente a escrituração e elaboração das demonstrações financeiras. E esta foi mais uma videoaula do curso mesalvajurídico.com.br. Fiquem em paz, caros colegas, até a próxima semana.